acionar o nosso repórter, porque dados da Receita Federal que foram enviados à CPI do crime organizado revelam que o Banco Master pagou mais de R$500 bilhão a 91 escritórios de advocacia entre os anos de 2022 e 2025. Matheus Dias chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer todos os detalhes, todas as informações. Matheus, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta então para o nosso público, essas apurações, essas informações indicam que os gastos acabaram subindo por algum motivo. Qual o motivo? Caniato, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. O motivo é que a liquidação do Banco Master batia a porta ali entre 2022. Os gastos eram um número até considerado pequeno do que foi visto em 2025, quando o banco tentava ali buscar alternativas para tentar evitar essa liquidação, como até a venda do banco, a suposta venda do Banco Master. Foi um crescimento de mais de 5 vezes, viu, Caniato? A gente fala que em 2022, no caso, o banco tinha um gasto ali de cerca de R$55 milhões declarados à Receita Federal, gastos com advogados, gastos com escritórios de advocacia. E em 2025, esse número quintuplicou para R$265 milhões, 5 vezes maior em um período aí, a gente fala de 3 anos, né, Caniato? A escalada começou em 2024, quando o Banco Master começou a iniciar as tratativas para tentar vender ali os direitos dele, vender as posses ao Banco de Brasília. E aí, nesse ano, inclusive em 2024, foi o dobro dos gastos de 2023. Em 2024, R$193 milhões gastos com advogados, enquanto em 2023 o montante ali declarado à Receita era de R$80 milhões. Foi ali, como diz aquele ditado, né, Caniato? A corda foi rodando cada vez mais no pescoço até um momento que já era difícil de soltar ali. Em 3 anos, 5 vezes mais gastos. A Receita Federal, como você bem disse, viu que nesse período ali foram 91 escritórios cotados ali, escritórios que fizeram parcerias ali, fizeram trabalhos com o Banco Master, com a instituição financeira, e mais de R$500 milhões gastos com escritórios de advocacia nesse período entre 2022 a 2025. Claro, com os gastos crescendo exponencialmente entre 2024 e 2025, após as crises financeiras do Banco Master e as tentativas ali de encontrar meios de evitar essa liquidação. Só que a defesa do Banco Master foi questionada e não se posicionou. Tampouco os escritórios de advocacia que foram questionados pela reportagem, pela nossa produção, eles negam alguns gastos que foram veiculados, viu, Caniato? Pois é, haja ação, hein? É isso, Matheus Dias trazendo detalhes dos pagamentos feitos pelo Banco Master aos escritórios de advocacia em um intervalo de 4 anos, um valor que supera, inclusive, R$500 bilhão. Bom trabalho para você, Matheus. A gente volta a conversar em breve. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, vou começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, Master pagou R$540 milhões a escritórios de advocacia. É só importante lembrar à nossa audiência que bancos geralmente possuem departamentos jurídicos, né? Já tem advogados contratados pelos bancos e esses, muitas vezes, a depender da ação ou daquele desafio, acaba contratando um escritório específico para determinado processo. Agora, surpreende a quantidade de escritórios que foram contratados e também os valores, né? R$540 milhões em serviços advocatícios, né? Honorários advocatícios em um intervalo de 4 anos, Beraldo. O que isso sinaliza? Sinaliza algumas coisas, Caniato. Primeiro, é importante a gente destacar que o direito no Brasil já não é mais aquilo que nós entendíamos que fosse a lei, a justiça, né? A justiça com J maiúsculo. Hoje, quando a gente olha para um caso complexo, o que os grandes escritórios fazem não é comprar o conhecimento jurídico, o respeito que um jurista tenha junto a um tribunal, a um colegiado. O que a estratégia hoje dessas grandes empresas, dessas causas complexas, é fazer um mapa de qual escritório tem ligação, bom trânsito, boa relação com qual juiz, com qual julgador. E às vezes você vê uma causa que às vezes tem lá 7, 8 escritórios atuando na mesma causa
Isso é uma aberração do Brasil, porque fica claro que se você não tiver muitos milhões, como o Banco Master tinha, você não verá a justiça sorrir para o seu lado. Você sempre ficará na posição de fragilidade, independentemente do direito que você tenha diante daquela causa. Então, o bom direito, né, o conhecido bom direito, isso é coisa do passado no Brasil. Você precisa ter grana para realmente executar uma estratégia com chances de ser bem-sucedida junto aos tribunais, especialmente junto aos tribunais superiores. Então, esse é um lado disso. Mas, por outro lado, Caniato, é inegável que alguns escritórios de advocacia receberam valores completamente incompatíveis com o serviço que foi efetivamente prestado. Ninguém é bobo, ninguém, ainda mais banqueiro, né? Então, você olha para o serviço que está sendo oferecido, você faz um cálculo de horas, de quantidade de pessoas que vão estar envolvidas naquela execução. Então, você tem uma noção de quanto vale o trabalho que está sendo oferecido. Você não sai pagando centenas de milhões de reais a inúmeros escritórios à toa. E aí a gente pode ter casos que, obviamente, não são todos, mas, enfim, eventualmente pode haver casos ali em que o escritório sirva como um meio de receber dinheiro para algum tipo de favor que será prestado, não pelo escritório, mas aí sim por alguém poderoso que tem relação com o escritório. Então, isso tudo precisa ser muito bem mapeado, porque nós precisamos rever este processo judiciário no Brasil. Está tudo completamente errado. E eu não estou tratando aqui somente dessa questão de parentes, de ministros, que a gente tanto fala aqui. É muito mais amplo do que isso. E hoje, no Brasil, infelizmente, a justiça está ao alcance de muito pouco. Pois é, deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Há pouco, o nosso repórter Matheus Dias trouxe uma informação, um levantamento que aponta que o Banco Master, em um intervalo de 4 anos, contratou muitos escritórios de advocacia, vários, e acabou investindo, né, nesses contratos, gastou mais de R$500 bilhão, 540 milhões de reais, para esses serviços que foram prestados por esses escritórios. E aí, justamente, houve um aumento substancial nesses gastos à medida em que se aproximava o momento da liquidação do banco, né, quando a situação já estava muito delicada na administração da instituição financeira. Deixa eu chamar o delegado Palumbo para analisar também essa situação. Delegado, eu falei há pouco que o caso do Banco Master ele é muito complexo, né, porque ele é gigantesco, envolve muita gente, tem várias facetas, e será preciso ter muita cautela e, ao mesmo tempo, paciência para acompanhar os desdobramentos e ver se de fato dará em alguma coisa. Mas quando a gente olha para a contratação do Banco Master a esses escritórios de advocacia, você vê uma dificuldade maior na investigação para identificar se houve alguma coisa de irregular na contratação desses escritórios, porque tem aquela relação de confidencialidade, né, entre advogado e cliente. Fico pensando também nesse desafio para as autoridades em identificarem eventuais irregularidades na contratação desses escritórios. Não, exatamente, Caniato. Isso tudo por causa da nossa legislação, né, que é extremamente falha nesse sentido, né? Não deveria ter hipótese nenhuma, né, a advogados de parentes de ministro das esferas superiores, do Supremo Tribunal Federal, do próprio Superior Tribunal de Justiça, seja em qualquer grau de parentesco, advogando nesses processos milionários, né? Isso não deveria existir. Tem até propostas de emendas constitucional para proibir isso, inclusive de minha autoria. E é evidente, né, que quando você contrata um parente, seja de qualquer pessoa que está nessas esferas superiores, é lógico que vai ter, nem que for no pé da orelha, uma conversa ali reservada entre as pessoas dizendo sobre o caso. É impossível essas pessoas não se conversarem, mesmo porque tem um grau
de parentesco, né? E também eu sou meio descrente de que isso possa dar em alguma coisa a partir do momento que a gente viu durante muito tempo, né, um Senado extremamente omisso, se acovardando o tempo todo, inclusive não instaurando CPI de interesse da população. Tudo deveria ser investigado, e se o Congresso Nacional tem esse poder de investigar, por que senta-se em cima de pedidos de CPI para que isso também fosse investigado pelos parlamentares, pelos representantes do povo? Agora, até que ponto isso vai dar em alguma coisa, fica a minha dúvida se até os representantes do povo, que são os senadores e deputados, muitos deles têm medo, se quer falar nomes de pessoas ou falar de tribunais superiores, eles ficam silentes, não falam absolutamente nada, e a gente também não sabe, né, se tem pessoas envolvidas desse poder legislativo, tanto do Senado, tanto da Câmara dos Deputados, pessoas envolvidas que foram citadas, até que ponto que eles têm interesse que essa investigação prospere. Então, enquanto a gente não mudar literalmente boa parte da Constituição Federal, inclusive nas escolhas dos nossos ministros do STF, a gente vai ficar com esse jogo, né? Não deveria, em hipótese alguma, parentes de ministro ter escritório de advocacia, ser sócio de escritório de advocacia, sabendo-se que lá em cima um parente seu pode decidir sobre um ganho de causa ou não. Então a gente precisa mudar a legislação e, mais do que isso, né, colocar representantes, principalmente no Senado Federal, que tenham coragem de pelo menos se pronunciar, de assinar um pedido de CPI, de assinar um pedido de impeachment, e que não se cale e muito menos se acovardem, Caniato. Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, para o Dávila também trazer suas impressões. Dávila, o que mais lhe chama a atenção nessa notícia? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns advogados durante a tarde e vários mencionavam os valores muito acima do que se pratica no mercado, né? Nesses valores que eram pagos pelo Banco Master a alguns escritórios de advocacia. Talvez isso não queira dizer absolutamente nada. Talvez fossem serviços muito complexos, né? Tem aquele pagamento por êxito, né? Muitas vezes, quando o escritório de advocacia atinge o objetivo acertado com o contratante, paga-se um valor adicional. Mas, enfim, em meio a tudo isso, o que lhe chama a atenção? Que o valor adicional, Caniato, sempre cresce conforme o desespero aumenta. Um banco em dificuldade financeira precisa ser vendido imediatamente para evitar liquidação no Banco Central. Aí o dinheiro corre solto. Não tem nada a ver com hora trabalhada, com essa racionalidade da lei de oferta e demanda do mercado. Tem a ver se você consegue um salvador para o seu banco num curto espaço de tempo. E aí o que vale são contatos. Por isso que você vai contratar ex-ministros para ver se consegue falar lá com o dono do banco do BRB e ver se ele compra uma carteira podre de 12 bilhões e evita a liquidação do banco. Para isso você paga R$1 milhão por mês ao ex-ministro da Fazenda petista para ver se consegue uma audiência privada com o presidente da República e o presidente do Banco Central. O valor é outro, Caniato, não tem nada a ver com hora trabalhada. Então, quando o banco entra nessa fase de desespero, ele vai gastar tudo que ele tiver justamente para tentar salvar o negócio. Um negócio que se tornou uma bucha, que se tornou um verdadeiro escândalo financeiro, e o que ele queria era alguém para comprar o banco, encobrir o escândalo e deixar todos os políticos e governantes que se aproveitaram de festas, prostitutas, jatinhos, vivendo feliz e contente para sempre. Pois é, isso dá munição também para aqueles que estão envolvidos nas investigações, né? Fico imaginando os policiais federais tendo de dissecar, né? Analisar contrato por contrato, e aí identifica, poxa, mas esse escritório aqui tem como sócio essa pessoa que é muito próxima a esse daqui, mas esse daqui também tem ligação com aquele outro. Enfim, muitos nomes irão à tona, não tem a menor dúvida. Você, Mota, Master e os pagamentos a escritórios de advocacia, pagamentos que superam R$500 milhão. Para além do valor que surpreende, há conexões ainda não descobertas, que certamente virão à tona, né? E é importante
a gente refletir sobre isso para não ser injusto com ninguém, Caniato. No mundo dos negócios, há situações difíceis, complicadas, mas há outras que são muito fáceis. É evidente que, em vários desses casos, as pessoas que foram contratadas pelo banco sabiam muito bem quem as estava contratando e qual era a finalidade do contrato. E a estratégia que o banqueiro bolou foi muito inteligente, porque o que parece que aconteceu foi isso. Ele contratou serviços de uma constelação de profissionais, políticos e personalidades. Contratou com um contrato bonitinho, pagamento formal, declaração à Receita Federal. E é possível que alguns desses pagamentos totalmente legais correspondam a benefícios que foram recebidos pelo banco de forma ilegal, enquanto outros podem ter sido realmente pagamentos por serviços prestados. Agora veja a confusão que o banqueiro criou de propósito, misturando coisas impróprias com outras coisas que eram normais, colocando no mesmo saco justos e injustos e aumentando muito as chances da investigação não dar em nada.